Então eu vou acessar já esse subsite aqui de suporte. E aqui dentro eu vou criar o aplicativo. Então eu vou fazer o seguinte: primeira coisa que a gente vai fazer vai ser começar a criar essas listas. Então a primeira que a gente vai criar vai ser contas. Então vamos lá. Adicionar um aplicativo. E a gente vai usar aqui lista personalizada. Vamos botar o nome dessa lista de contas. Dentro dessa lista aqui, a gente vamos acessar primeiro, clicar aqui em lista e configurações de lista. Bom, ele já me traz aqui o título, a gente vai criar esse título aqui, a gente vai renomear ele para nome da conta. Esses campos aqui são padrão, a gente não precisa mexer. Telefone, então a gente vai criar um campo novo. Telefone, ele é um campo, vou botar um campo texto, porque daí se quiser usar parênteses não tem problema. Então, exigir que tenha informações, não precisa. Número de linhas, não, aqui eu quero texto com uma linha. Campo texto com uma linha, exigir que tenha informações, não. Impor valores exclusivos, não. Campo texto. E adicionar exibição padrão, pode ser. Telefone foi, site, a mesma coisa, a gente cria uma nova. Site vai ser um campo texto com uma linha. O site não precisa exibir. A gente vai criar o CNPJ. CNPJ. Como a gente não vai utilizar recurso de máscara aqui para poder botar o tracinho e o barra, eu vou deixar campo texto também. Esse aqui também não vai exibir na exibição padrão. Inscrição estadual. Mesma coisa, não exibe. Endereço. Texto também, não exibe. Cidade. Também texto. Então aqui bem simples, só estou adicionando os campos que a gente selecionou lá, que a gente julgou ser importante. Cidade, estado e CEP. De novo. Estado. Criar novo. CEP. Todos campo texto. Sem problema nenhum. Ok. Esse aplicativo aqui, Contas, está criado aqui. Então, vamos editar esses links. Eu vou fazer um menu aqui. Então, a primeira coisa,
Deixa eu copiar esse link aqui, vou editar esses links, vou adicionar um novo link aqui dentro, vou botar um endereço, que é o endereço do site aqui mesmo, na verdade só quero criar um menu, que vai ser CRM. Ok, esse menu a gente vai trazer ele aqui para cima. E esse contas fica aqui dentro de CRM. Então eu tenho CRM, abaixo de CRM eu já tenho uma entidade, ou aqui no SharePoint a gente chama de lista, já está pronta aqui. Então deixa eu salvar esse menu, se eu clicar aqui em contas, já vai aparecer aqui. Então já vou cadastrar uma nova conta aqui para a gente já fazer um teste antes de criar qualquer coisa. Então vou criar a minha aqui mesmo, pronto, criar loja de aplicativos limitada, telefone 54-555-555, site www.lojadeapp.com.br, isso aqui é fictício, acho que nem existe. 19.999 /_89. Aqui acho que faltou o número também. Inscrição estadual aqui também, qualquer coisa. Endereço: Rua Machado de Assis, número 13, cidade. A gente vai colocar aqui Caxias do Sul, estado RS, CEP 95.080.190. Então a gente já cadastrou a nossa primeira conta aqui. O aplicativo ainda não está pronto, mas o nosso primeiro cadastro já está pronto e já está funcionando. Então aqui ele exibe só o nome da conta e o telefone, mas eu queria saber qual a cidade e o estado dessa, para mim poder visualizar aqui dentro de contas. Então eu venho aqui em contas, na verdade já estou aqui, vou clicar aqui em lista e configurações de lista de novo. E aí eu vou selecionar aqui quais que são as colunas que vão aparecer. Então, eu quero que apareça o nome da conta, o telefone, a cidade é importante, o estado é importante e o CNPJ. O CNPJ eu quero que apareça por último. Está aqui no número 8, eu vou botar ele aqui lá para o número 20, por exemplo. Não, CNPJ eu não vou exibir, vamos fazer o seguinte, vamos exibir aqui o site dele, vai ficar mais legal. Ok, a gente salva. Então está aqui o nome da conta, o telefone, a cidade, o estado e o site. Então, nosso primeiro cadastro aqui do nosso sistema que a gente está criando, a gente já tem, que é um cadastro de contas. Agora a gente vai criar um cadastro de contatos. Então, para fazer isso, vou vir aqui, adicionar um aplicativo. Lembra que eu falei que ele já tinha uma lista de contatos pronta aqui dentro? Então ele está aqui, ó, contatos. Então, simplesmente clico aqui, não preciso fazer nada. Contatos. Criei aqui.
já está aparecendo aqui contatos, vou editar e já vou colocar aqui para cima esse cara, já está dentro de CRM também. Vou salvar, ó, metade do nosso aplicativo já está pronto. Vou vir aqui e vou criar um novo contato. Então, vou adicionar um novo item, sobrenome, vou usar o meu mesmo, nome, Odair, nome completo, endereço de e-mail, empresa, cargo, telefone, endereço, cidade, Caxias do Sul, estado, RS, site, observações. A gente poderia ter posto, a gente pode pôr depois também um campo observações lá em contas, por exemplo, um cliente inativo ou um cliente que tem alguma situação específica, a gente pode criar um campo observações. Então eu criei aqui dentro de contatos o meu primeiro contato aqui, já está aparecendo aqui, aqui eu posso criar vários contatos, então eu já tenho duas entidades, né, do meu CRM, contas e contatos. Agora eu vou criar a mais importante, que vai ser o coração do nosso sistema. Então vamos lá, vamos adicionar um novo aplicativo aqui. São vários aplicativos para compor um aplicativo. Parece um pouco complicado, mas depois na prática é bem fácil de entender. Na verdade são três tabelas, três listas que compõem um único aplicativo que a gente está criando. Então vou criar aqui uma lista personalizada. Essa lista aqui eu vou colocar o nome dela de oportunidades. Vou entrar nela aqui e vou adicionar na verdade eu vou configurar essa lista com os campos que a gente determinou aqui. Então, o primeiro é o título. O título dessa lista, a gente vai usar ele como tópico, na verdade. Tópico. Depois a gente fala um pouco mais sobre tópico. Primeiro vamos criar todos os campos e depois a gente vai falar um pouco do conceito. Tópico, contato, agora é o seguinte, esse contato aqui vai ter que puxar lá da nossa outra lista, então a gente vai fazer o seguinte, consulta de informações já contidas nesse site, vai pegar informações de contatos, vai pegar informações do nome completo do contato.
Adicionar exibição padrão, pode ser, e ok. A conta também, criar a coluna, conta, esse campo que ele vai consultar as informações em outra tabela, que vai ser na tabela de contas, e aqui vai pegar esse aqui mesmo, nome da conta. Ele ficou com 2 aqui porque eu renomeei, na verdade. Vou deixar esse primeiro. Adicionar exibição padrão. Ok. Ok. Período de compra. Período de compra. Então, esse campo aqui é um menu para a gente escolher. Vamos ver o que diz nosso CRM em período de compra. Vamos vir aqui em oportunidades. Vamos abrir uma oportunidade aqui. Período de compra. Imediato este trimestre, próximo trimestre. Imediato este trimestre, próximo trimestre, este ano ou desconhecido. Este ano ou desconhecido. Exigir, não precisa exigir. Adicionar exibição padrão, sim. E valor padrão, eu não quero nenhum. Ok. Período de compra. Descrição da oportunidade. Descrição da oportunidade. Então, esse campo aqui a gente vai usar um campo com várias linhas, porque aqui é o campo onde a gente vai editando depois para cadastrar as interações que a gente teve com o cliente. Então, não precisa exigir que tenha interações, pode ser 6 linhas, sem problema nenhum. E esse aqui não coloca na exibição padrão. Receita estimada. Esse é um campo importante. Então, vamos lá. Criar mais um campo aqui. Receita estimada. Então, esse é um campo moeda. Número de casas decimais automático, exigir que tenha, moeda, brasileiro, adicionar exibição. Esse sim é importante, se exibe. Probabilidade, também bem importante esse campo, porque depois a gente vai executar filtros, então eu quero saber quais as oportunidades que eu tenho com probabilidade alta de fechamento. Vou criar mais um aqui. Probabilidade. Posso colocar uma descrição no campo também, se eu quiser, por exemplo.
coloque em porcentagem a probabilidade de fechamento. Então vai ser número aqui. Esse aqui exibe na exibição padrão também. Próximo, data estimada de fechamento. Esse aqui também é bem importante. Criar mais um campo. Data estimada de fechamento. Vou botar um nome menor aqui. Ou só estimativa. Estimativa de fechamento. Então aqui vai ser um campo data. Não, somente data, padrão, valor opcional nenhum. E esse também exibe na exibição padrão. Ok. Aqui um checkbox, ele identificou o tomador de decisão. E se identificou os concorrentes. O maior tempo para criar o aplicativo é criar campos mesmo, porque depois a operação é muito simples. Então, qual que era mesmo? Identificou o tomador de decisão. Identificou o tomador de decisão. Texto, opção para escolher, não. Caixa de seleção, sim ou não? Pode ser. Valor padrão, não. Então ele vai ter que marcar sim quando ele já identificou o tomador de decisão. Esse aqui não precisa exibir, isso aqui é importante depois para relatório. Ok. E também para ajudar no processo. Às vezes a gente está negociando com uma pessoa que não é o tomador de decisão, a gente acaba investindo muito tempo, muita energia e acaba não tendo resultado. Então, às vezes é importante essas questões a gente se perguntar se está falando com a pessoa certa para ganhar tempo também. Identificou os concorrentes. Valor padrão, não. E agora os estágios. Já estamos finalizando. Então a gente vai criar aqui uma coluna com o estágio de venda. Então aqui vai ser uma opção para escolher. E aqui a gente vai colocar estes campos aqui. Se está em qualificação,
começar a desenvolver, vamos usar assim mesmo, tá bom. Menu suspenso, permitir, aqui opção padrão qualificar, ok, aqui sim, e aqui também exibe na exibição padrão. Então, a gente dá um ok aqui, e a gente coloca, vamos editar esse menu aqui e vamos jogar essa oportunidades aqui para cima. Na verdade, esse oportunidades aqui vamos colocar em primeiro aqui, porque ele é o cadastro mais importante aqui dentro. Então, oportunidades, a gente não tem nenhuma oportunidade, a gente vai cadastrar a primeira oportunidade então. Então, o tópico. O tópico aqui é convenção. Então, por exemplo, eu costumo colocar o nome da conta e depois qual vai ser o possível negócio que a gente vai estar discutindo, quais que seriam as soluções. Então, eu costumo colocar, por exemplo, vamos imaginar que o cliente... Deixa eu voltar aqui para contas para ver qual é o nome do cliente que eu criei. Loja de aplicativos. Então, aqui em oportunidades, aqui em tópico, eu colocaria assim, ó, loja de apps, vírgula, e qual o produto, ou o possível produto que eu vou negociar, no meu caso aqui eu costumo trabalhar com uma campanha, eu utilizo o nome de uma campanha da Microsoft que ela chama de Modern Biz, para a maioria dos produtos que tem a ver com produtividade, nuvem. Então, para esse cara, vamos imaginar que sejam esses mesmos produtos, ou poderia ser, se você trabalha com maquinário, ou roupa, ou qualquer tipo de produto, você vai colocar aqui o possível produto que você vai estar negociando. Então, vamos colocar aqui máquina X. O contato, ó, como eu já cadastrei o contato lá, eu vou utilizar o contato do Odair. Se o Odair não é o contato que eu tenho lá dentro de contatos, eu tenho que ir lá e cadastrar outro contato primeiro. Nesse caso aqui, vai ser o Odair, eu só selecionei. E a conta, eu já cadastrei a conta aqui também antes. Então, eu só vou selecionar qual é a conta e vou colocar aqui qual o período de compra desse cliente. Então, nesse caso aqui vai ser este trimestre. E aqui a descrição dessa oportunidade. Por exemplo, o cliente ligou dia tal pedindo uma cotação. Aqui a receita estimada, então no início da negociação talvez eu ainda não tenha essa informação de receita estimada, mas eu vou botar aqui só para a gente fazer uma análise depois de como que vai ficar o nosso pipe, ok? Então, vamos imaginar aqui 3.000. Probabilidade, vou botar aqui 80. E aqui estimativa de fechamento, colocar aqui mês de maio, 26 de maio. Se já identifiquei o tomador de decisão, se já identifiquei os concorrentes, só marcar. E o estágio de vendas. Então, esse cliente aqui está num estágio de qualificação. Então, já aparece aqui o meu primeiro item na minha lista de oportunidades. No caso, ele ainda é um cliente potencial, porque ele está numa fase aqui de qualificação. E agora aqui vão aparecer todos, só que fica meio ruim para mim visualizar quem que são os clientes potenciais, quem que está em fase de fechamento. Ainda a gente precisa dar uma melhorada nesse nosso aplicativo. Então, o que a gente vai fazer? Vou passar essa receita estimada lá para o final e fazer uma soma dessa receita estimada aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai editar essa lista.
vai vir aqui em configurações e a gente vai modificar essa exibição padrão. Então, essa exibição padrão a gente também vai passar para cá. A receita estimada, a gente vai passar lá para o final. No último aqui eu tenho estágio de vendas, que está 8. Então, receita estimada, eu vou colocar aqui valor 10. Aí já vai passar para o final. Ok. E agora, esses estágios aqui, eu quero verificar quais que são os clientes e aonde que eles estão. Então, agora eu vou começar a montar aqui o meu pipe. Para isso, eu vou utilizar esse recurso de exibições do sistema. Então, essa exibição padrão, aqui a gente só tem uma de todos os itens, a gente vai renomear ela para relatório. E vai criar outras exibições. Então, vamos lá. Configuração de lista. A gente vai vir aqui em exibições. Todos os itens a gente vai renomear para relatório. Isso aqui é para quando eu quiser ver todos os itens. Ok. Aí a gente vai vir aqui de novo, configurações, e vai criar um novo modo de exibição. Criar exibição, iniciar por uma exibição existente, que é relatório. O nome da exibição vai ser qualificar, para mim saber quais são os clientes que estão em estágio de qualificação. E aqui a gente vai fazer um filtro também para ele mostrar só as que estão no estágio de vendas igual a qualificar. Ok. Agora a gente vai vir aqui de novo. Agora a gente tem duas exibições. Tem o relatório e tem o qualificar. Agora eu vou criar as outras exibições que faltam. Volto aqui em exibições, criar exibição, criar a partir de relatório, e o nome dela vai ser desenvolver. Desenvolver, e ela vai filtrar aqui por estágio de venda igual a desenvolver. Ok. Aí a gente vai criar de novo configurações. Criar exibição. A gente inicia por relatório de novo. E o nome dessa exibição vai ser propor. Ok. E filtra também somente as que estão nesse estágio.
e fechar. Bom, pessoal, então agora eu cadastrei aqui algumas contas e cadastrei também alguns contatos aqui, para a gente poder fazer alguns testes e também algumas oportunidades. Então, por exemplo, se eu vir aqui, eu tenho várias exibições. Aqui, sempre quando eu entrar no meu CRM, em oportunidades, a primeira coisa que eu tenho que ver é o que está em fechamento. Por quê? Porque o que está em fechamento é o que eu tenho que ter uma primeira ação. É o que é mais importante para mim no dia. Então, eu tenho que ter uma atenção muito forte nos clientes que estão em fase de fechamento. Por isso que a exibição padrão, ele já vem aqui para fechar e ele me mostra aqui quem que está em fase de fechamento. Aqui ele me mostra a probabilidade, esse cliente que tem uma probabilidade alta, a data estimada de fechamento e o estágio que ele está, e aqui a soma das oportunidades. No caso, só tenho uma aqui, ele está me mostrando só a soma dessa uma oportunidade aqui. Eu poderia ter 10, 20, 30, 300, enfim, ele vai sempre somar o que eu tenho aqui de oportunidade. Quando eu entrar nessa oportunidade, é importante eu sempre cadastrar o que eu tenho de interações que eu fiz com esse cliente, porque às vezes eu abro aqui, quando eu abro o item, deixa eu voltar aqui, isso aqui é bem importante, quando eu clico aqui em cima e eu abro o item, eu tenho aqui o botão editar item. E nesse botão editar, eu posso cadastrar aqui as minhas interações com o cliente, data, quando que eu falei com ele, como é que está a negociação, se essa probabilidade de fechamento aumentou ou diminuiu, se a estimativa de fechamento continua a mesma. Então isso aqui é bem importante eu ter bem justinho para mim, para o meu pipe tá de fato de acordo com a realidade das minhas negociações. Ok? Outro recurso bem interessante aqui, quando eu abro ele, quando eu abro o item, deixa eu clicar aqui em editar de novo, eu posso anexar arquivos aqui dentro dele. Então, por exemplo, todas as cotações que eu enviei para o cliente, eu posso clicar nesse botão aqui e anexar, manter a proposta que eu enviei para o cliente anexa aqui junto nesse item, ok? Então todas as propostas enviadas podem ficar vinculadas a essa oportunidade que eu estou listando aqui. Ele fica listado, ele fica atrelado a este registro aqui. Outro recurso bem interessante é, por exemplo, eu quero acompanhar essa oportunidade. Deixa eu salvar ela aqui. Eu quero acompanhar e se alguém alterar essa oportunidade aqui, eu quero ser alertado por e-mail. Então eu posso vir aqui nessa oportunidade e criar um alerta, né? Eu clico aqui em alertar-me, o próprio sistema ele te dá várias opções de que tipo de alerta você gostaria de receber por e-mail, quando qualquer alteração for feita, ou quando outra pessoa alterar, né? Enviar notificação imediatamente. Então isso aqui é um recurso muito bacana, muito legal mesmo, que eu posso estar colocando em cima dos itens, tanto em cima de cada item aqui, ou eu posso colocar em cima desse cadastro, que daí se eu vim aqui e clicar em lista, se alguém alterar ou inserir uma nova oportunidade aqui dentro, eu também vou receber um alerta e vou poder estar acompanhando o que está acontecendo aqui, ok? Então, voltando aqui para o meu fluxo, eu tenho aqui um cliente, uma oportunidade, na verdade, que está em fase de fechamento, que é para o próximo trimestre, com uma probabilidade de fechamento de 90%.
com uma data estimada e aqui uma receita estimada. Na fase de desenvolver, quantos clientes eu tenho? Que eu estou desenvolvendo, eu tenho 2 clientes que somam R$9.000. Um está com 70% de probabilidade, tem data de fechamento. Esse aqui de baixo ainda não tem data e está só com 50% de probabilidade. Então aqui eu consigo controlar e alterar as fases que estão cada oportunidade dessas. Por exemplo, essa fase, essa oportunidade aqui, ela evoluiu para 90% e eu já enviei a proposta para o cliente. Então, se eu fiz isso, eu posso entrar nessa proposta aqui, posso editar ela, posso dizer aqui que evoluiu para 90% a probabilidade de fechamento e que já está em proposta. Então, alterei aqui, editei o item, coloquei aqui que está em proposta e automaticamente ele já sumiu da visão aqui de desenvolver. Por quê? Porque já está lá em proposta. Agora, se eu vim aqui em proposta, ele já vai aparecer aqui, ó. Não me lembro qual deles que era essa aqui, essa nova loja aberta aqui, que a gente aumentou a probabilidade para 90%, com R$4.000, já está aparecendo aqui também. Aqui em propor, não está fazendo a soma, então deu um erro aí no nosso aplicativo, mas a gente já vai corrigir. Então, na visualização propor, não está somando, eu não consigo visualizar quanto que eu tenho de proposta na rua. Então, já vou corrigir isso agora. Vou vir aqui em lista, configurações de lista. Vou vir aqui no modo de exibição propor. E vou vir aqui em totais e vou colocar receita estimada, a soma da receita estimada. Agora sim. Ó, agora eu estou aqui em propor, né? Ele fica selecionado aqui aonde que eu estou. Toda vez que eu vim entrar no meu sistema, ele vai cair na visualização padrão, que é o fechar. O que eu tenho em fechar, o que eu tenho em desenvolvimento no meu pipe e o que eu tenho em proposta na rua. Aqui ele mostra que eu tenho a soma das propostas que eu tenho na rua hoje é R$17.800. Eu tenho mais visualizações aqui, eu tenho o pessoal que está ainda em qualificação, que são os clientes potenciais, né? Ou seja, não tem ainda nenhum tipo de produto. Aqui até está errado, eu nem poderia ter posto receita estimada, porque eu ainda nem sei o que eu vou propor para esse cliente, porque ele é ainda um cliente potencial, então não é uma oportunidade, eu não sei qual é a oportunidade que eu vou trabalhar com ele, se é a máquina X, se é a roupa tal, se é o produto Y, então aqui nem poderia ter valor. Mas a título de teste está valendo. Então, e aqui eu tenho mais uma exibição ainda, que é a exibição de relatório. O que faz a exibição de relatório? Mostra todos numa lista geral, porque nesse relatório aqui, eu consigo, lembra que a gente falou lá de montar o pipe, montar o nosso funil de vendas no Excel? Então, quando eu quero ter uma visão mais detalhada do que está acontecendo, eu posso vir aqui em relatório, clicar em relatório, aí eu vou ter a soma total e qual estágio que está cada oportunidade dessas, e posso estar exportando isso aqui para um Excel, tá? Só que para mim exportar isso aqui para o Excel, eu tenho que utilizar o navegador Internet Explorer. Aqui eu estou usando o Mozilla, então ele não me permite, mas sem problemas. Então esse aqui é o nosso aplicativo de CRM, ok? Com 3 entidades aqui básicas que a gente criou, contatos, contas e oportunidades, a gente consegue fazer o controle das nossas oportunidades, né? Voltando aqui, relembrando novamente, então toda vez que eu entro em oportunidades, eu vou visualizar o que está em
estágio de fechamento, depois o que está em estágio de desenvolvimento, depois o que está em proposta e depois o que está na fase de fechamento. Então esse é o nosso CRM. Voltando aqui, a gente tem basicamente somente com 3 listas ou 3 entidades a gente criou o nosso aplicativo: contatos, contas e oportunidades. Essa lista oportunidades, quando a gente cria um novo item, ela vincula buscando informações de conta e buscando informações de contato destas 2 entidades aqui. E depois, quando a gente está utilizando aqui, a gente altera simplesmente em qual nível de negociação que está cada oportunidade e ele vai listando exatamente o que está acontecendo aqui no nosso pipeline de vendas. Então, em proposta eu tenho isso aqui, tenho essas oportunidades aqui, o que está em qualificação é somente esta. Então, relembrando, para mim alterar ela, eu posso clicar em cima dela e clicar em editar, ou simplesmente clicar nesses 3 botõezinhos aqui e editar item. E, por exemplo, esse aqui é loja de app máquina X. Se ele não é mais um cliente potencial, ele já está em fase de desenvolvimento, eu vou marcar aqui, vou atualizar aqui a probabilidade e o máquina X já não aparece mais aqui em qualificar, ele já está aqui na fase de desenvolvimento, está aqui, máquina X, e já fazendo a soma com as outras oportunidades que a gente tem aqui dentro. Então a gente pegou o conceito do CRM Dynamics, conceito de funil, e criamos um aplicativo de CRM básico aqui dentro do Office 365. Como a gente falou na introdução, a partir desse conceito aqui de criar aplicativo, a gente criou um CRM básico, mas você pode criar qualquer aplicativo para atender qualquer demanda, qualquer necessidade do seu negócio. Às vezes sai muito caro para desenvolver, muitas empresas pedem para customizar o RP, ou fazer customizações específicas, acaba investindo muita grana e às vezes, por vezes já tem a solução, já utiliza o Office 365. Então a ideia aqui é mostrar para vocês a facilidade que é criar um aplicativo aqui dentro da ferramenta e já ir utilizando, já ir validando o conceito. Então isso aqui, esses campos podem ser alterados, a gente pode criar novos campos, a gente pode ir evoluindo dentro desse aplicativo e depois partir para um CRM Dynamics também, que aí a gente vai ter muitos outros recursos, integração com outros dispositivos, sincronização com Outlook, e aí a gente começa a ter mais velocidade também nesse fluxo. Mas para quem está começando e ainda não tem grana para investir numa ferramenta mais profissional como o CRM Dynamics, fica a dica aqui, é muito fácil criar um aplicativo de CRM dentro do Office 365. Ok? Valeu, pessoal, muito obrigado, um grande abraço, e se vocês quiserem saber mais informações, vocês podem assinar o nosso blog, a gente vai estar sempre enviando dicas ou insights por e-mail para vocês, ou também acessando os nossos conteúdos dentro do educacional.partnerpro.com.br. Lá tem um treinamento também sobre produtividade. Em seguida vai ter um e-book também muito bacana, muito completo, que a gente fez sobre produtividade, e outros materiais a gente vai estar disponibilizando nesse canal também. Ok? Um grande abraço e até a próxima.